Muito bem, muito bem. Começando aqui mais um Siglocast, fechamento semanal da Siglo. Dessa vez aqui início de apresentação diferente. A gente hoje não tem a presença do nosso comandante aqui, o nosso William Bonner do mercado financeiro, Júnior Sacchetti, né? Que hoje se ausentou, então passou essa difícil missão para mim de conduzir o programa aqui com os nossos amigos Heber e também o Everton. Então, Heber, como é que estão as coisas aí em Itajaí? Fala, Jean, boa tarde a todo mundo. Tudo certo por aqui, estamos comemorando aí um dia de alta na Bolsa Brasileira, topo histórico, recorde, então não temos por que se queixar aí essa semana. Exatamente, até essa música aí que a gente colocou, a trilha da vitória do Ayrton Senna, foi para justamente a gente dar uma ênfase para esse momento histórico, né? Bolsa batendo novamente aí uma marca, chegou aí aos 125.561 pontos hoje, mas antes de a gente falar um pouquinho de números, também dar os nossos cumprimentos aqui para o nosso amigo que está já sendo uma figurinha carimbada aqui do nosso fechamento semanal, o Everton Silva, lá direto de Tubarão. Deve estar frio a beça aí em Tubarão, né, Everton? É verdade, Jean. Pô, legal, muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje representando Tubarão, porque nosso amigo Júnior aí não está conosco, mas pô, vou estar sempre aqui que vocês me chamarem. Gosto demais dessa resenha semanal aqui para deixar o pessoal sempre bem informado do que aconteceu durante a semana. Maravilha, maravilha. Então, assim, vamos começar com os números, né? A gente começou falando aí sobre o desempenho do Ibovespa. Então, a gente teve o fechamento de hoje aí com o nosso índice batendo a marca dos 125 mil pontos e ficando bem acima, na verdade, né? 125.561 pontos. Na semana, a gente teve uma valorização do nosso índice de 1,23%. E no mês, a gente já está com uma alta de 5,32%. Olha que coisa boa. E o dólar, né? O dólar que vinha incomodando bastante aí os investidores. Dólar na semana aí uma queda importante, menos 3,69%. E no mês, uma queda de 2,6%. Então, tivemos uma queda importante do dólar no mês. E o Bovespa aí batendo uma nova marca importante, deixar aí os investidores mais otimistas para esse segundo semestre que está praticamente aí virando a chave, né? Finalizando o mês de maio, aí estamos no dia 28, então só temos um pregão e na segunda-feira. Torcer para que ele fique nesse patamar, né? Acima dos 125, quem sabe busca aí uns 126, uns 127. Mas vamos entender o que aconteceu nessa semana, né? O que movimentou o mercado financeiro. A gente também vai trazer as novidades da política com o Heber, mas vamos começar aqui e passar a palavra para o Everton, que vai trazer aí para nós um resumo aí do que aconteceu durante a semana. Opa, vamos lá, Gé, vamos lá, pessoal. Então, semana bem movimentada novamente, felizmente terminando aí no cenário positivo para todos nós aí do mercado financeiro, principalmente para a nossa bolsa aqui, para o nosso índice Bovespa. Já na segunda-feira a gente começou a semana muito bem, fechamos em alta aí na segunda-feira de 1,17, acho que foi até a maior alta da semana. E essa alta ela veio graças ao desempenho positivo das ações da Petrobras, que subiram quase 2% no dia, e a disparada de papéis das varejistas Magazine Luiza e da Via Varejo, que respectivamente avançaram 8% e 5% no dia, então ajudaram aí o índice na segunda-feira a começar bem a semana. O que contribuiu também muito para o otimismo aqui foi o dia de ganhos lá fora, né? O mercado americano terminou com todos os índices lá em alta, destaque aí para a Nasdaq, que teve uma alta de quase 1,5%. No mercado asiático, todas as bolsas também fecharam positivas na segunda-feira, então isso ajudou bastante aqui também para o nosso índice. A segunda também foi um dia marcado pela fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que o Banco Central iria elevar sua projeção de crescimento para a economia. A gente fala aqui toda semana, a gente divulga também nas nossas redes sociais da SIG, um boletim da Focus aí que coloca esse PIB em 3,5%, e o Roberto Campos Neto aí já fala em algo próximo dos 4% de crescimento. Bom, na terça-feira
nós engatamos uma queda, seguindo aí o desempenho das bolsas americanas, que realizaram um bom dia anterior, e seguimos o dia também sendo pressionado pelo desempenho das ações da Vale, que tiveram uma boa realização, e outros blue chips da nossa bolsa, como Itaú e a própria Petrobras, que na segunda-feira havia ajudado bastante. Nos Estados Unidos, a principal notícia era de que os republicanos estavam para fazer uma contraproposta ao plano de infraestrutura do Biden até o fim da semana, né? Segundo as informações da Bloomberg, com os gastos que poderiam ser de até 1 trilhão. Essas últimas propostas na mesa aí que já tinham, né, era de 1,7 trilhão do lado democrata e de 500 bilhões aí do lado dos republicanos. Por aqui também na terça-feira nós tivemos a divulgação dos dados do IPCA 15 de maio pelo IBGE. O indicador ele registrou uma alta de 0,44 no mês, ficando aí abaixo de 0,55, que era o que vinha sendo projetado pelos analistas. Portanto, na terça aí nós terminamos o dia com uma queda de 0,84 no nosso índice. Inclusive foi o único dia de queda na semana. Na quarta-feira, dia 26, nós operamos em alta aqui na nossa bolsa, e a principal repercussão aí do dia ficou por conta das declarações do Richard Clarida, que é aí o vice-presidente do Federal Reserve. O mesmo, ele afirmou que o Banco Central dos Estados Unidos pode conter um surto de inflação sem que a recuperação econômica seja prejudicada. Então, os investidores no mundo inteiro viram essas falas do Richard Clarida aí, viram muito bem, né, essa fala dele. O nosso destaque aqui entre as ações da B3 ficou por conta da Azul, que foi o destaque do dia. Azul Linhas Aéreas, ela subiu 11% no dia, depois que a empresa divulgou que pretende aí ir às compras, entre aspas, aí buscar fusões aí com a Latam e com a própria Gol. Apesar da Latam e da Gol desmentirem um pouco essa história, a grande verdade é que entre as três aí a Azul é que performou melhor, né? A gente sabe que as aéreas elas vêm sofrendo muito durante a pandemia, sofrem ainda, mas a Azul acabou se destacando entre elas. Uma alta aí que ela não continuou, perdurou durante a semana, até depois eu vou falar um pouco mais disso. Aí na quarta-feira os papéis do Bradesco, o Itaú, Vale e Petrobras também performaram bem e ajudaram bastante o nosso índice. Os investidores também na quarta-feira eles ficaram atentos a uma nova baixa do minério de ferro, após as informações da Reuters que a China pediu aos bancos de lá que parem de oferecer produtos financeiros ligados ao futuro de commodities para os investidores de pessoa física. Então, essa foi uma informação importante também que a gente teve aí na quarta-feira. Por aqui, o mercado também repercutiu o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui no Brasil. Ele revelou uma abertura de aproximadamente 121 mil vagas formais de trabalho em abril. O número aí ficou abaixo do que os economistas projetavam, que era 172.500, mas ficou bem próximo, né? Na quarta-feira, o nosso índice terminou com uma alta de 0,81% aí no final do dia. Na quinta, ontem, fechamos com uma leve alta, perto da estabilidade aí de 0,3%, com os investidores esperando aí os dados do PCE, que vou falar um pouco mais daqui a pouco também, que é o Índice de Preços para Gasto de Consumo Pessoal, que é esse índice, né? Ele é um dos principais indicadores da inflação lá dos Estados Unidos, é o mais acompanhado aí pelo Federal Reserve, e ele saiu hoje, mas ontem aí o mercado vivia uma expectativa em cima desse índice. Lá fora, as bolsas americanas ontem tiveram aí leves ganhos. Entre as ações aqui no Ibovespa, eu destaco a Embraer, que teve uma alta de 6%, Vale, Minerva, Brasil Foods, empresas que também performaram muito bem no dia de ontem. E o destaque negativo ficou por conta das ações da Azul, que subiram na quarta-feira aí quase 11%, e ontem já caiu próximo dos 5%, hoje eu estava olhando aqui, caiu próximo dos 4% ali, e os analistas até do Morgan Stanley ontem, eles falaram que a alta nesses papéis das aéreas, ela foi exagerada realmente, e isso se viu aí nessa realização que nós tivemos ontem e hoje, né, de Azul e de Gol.
Hoje, como nós já comentamos aqui no início, começamos até com a musiquinha aí do Ayrton Senna, o nosso índice renovou a máxima histórica intradiária, e após semanas que a gente vinha andando de lado, como a gente costuma dizer, próximo aí dos 124 mil pontos, hoje a gente rompeu esses 125 mil. Tivemos aí alguns fatores preponderantes para isso, né? Eu coloco aqui o primeiro como a Petrobras, que ela contribuiu bastante, com uma alta aí em cima dos 4% hoje. A gente sabe que quando a Petro tem uma alta significativa, ela impacta diretamente o nosso índice. A gente sempre fala aqui que ela tem uma parte bem grande aí do índice do Ibovespa, então isso ajuda bastante para a nossa bolsa aqui ficar no cenário positivo. Um outro fator que animou bastante os mercados vêm dos Estados Unidos, onde foi divulgado os dados do PCE, que eu falei daqui a pouco, cresceu 0,6%, em linha com o esperado e projetado pelos economistas, né? Com isso tudo, os investidores eles se animaram com a probabilidade do Federal Reserve não mudar a sua política monetária, que é essa política de injeção de estímulos aí na economia. Também nos Estados Unidos, hoje, o presidente Biden ficou divulgar essa proposta de orçamento fiscal para 2022. De acordo com o The New York Times, ele vai propor aí algo em torno dos 6 trilhões em gastos federais no ano fiscal de 2022 e aumentando até 8,2 trilhões no ano de 2031. Bom, nosso índice hoje fechou com quase 1%, 0,96% a 125.561 pontos. Com isso, a gente terminou a semana, até eu acho que o Jean ali falou, ele inverteu o mensal pelo semanal, eu acho que nós terminamos a semana com 2,42% de ganhos no nosso índice Bovespa, né? E o dólar comercial caiu 0,82 hoje, e na semana a moeda americana recuou 2,63. Então, seria isso que aconteceu de mais relevante na semana, claro, excluindo a parte política que o Weber vai trazer para a gente. Obrigado pela correção, acho que eu fiquei emocionado aí com a marca histórica e acabei, de fato, aqui trocando os números aqui, mas que vale, de fato, é que foi um dia muito bom, uma semana muito bom, um mês muito bom, né? E a gente tem um fato histórico, né? A gente até numa dessas nossas, nesses nossos fechamentos, eu trouxe aqui que maio é um mês bastante preocupante, né? Existe até aquele jargão do mercado financeiro, venda em maio e vai embora, né? Eu acho que esse mês o pessoal resolveu comprar, está mais otimista, né? Acho que os dados econômicos que têm sido apresentados aí pelas economias, eles têm animado bastante os investidores, os analistas. E essa própria questão do PCE, que foi divulgado hoje, acho que é uma demonstração do controle que, né, o Banco Central Americano tem sobre a economia, né? A gente viu aí nessas últimas semanas o mercado, de certa forma, testando, né, essa postura do Fed, de que, pô, será mesmo que a inflação está sob controle? E esse PCE hoje resolveu, né, na verdade, esse PCE, ele trouxe essa mensagem, né, que de fato o Banco Central americano ele está com a situação sob controle, mas, obviamente, né, com uma recuperação mais rápida do que possa ser prevista, com certeza eles vão ter que rever esse ponto dos estímulos e tal. Sobre a parte ali do PIB, né, que você comentou, Everton, inclusive, o Banco Itaú, essa semana, fez uma nova projeção do PIB, que estava em 4 e pouco, eles jogaram para 5%. Então, isso é um sinal de que realmente o segundo semestre promete, né? Bom para os investidores aí que estavam temerosos ou pessimistas aí com a nossa economia. Então, ao que tudo indica, com o avanço da vacinação, a economia ela tende a se reabrir, né? E se Deus quiser, a gente vai ter um fechamento de ano muito bom. E por falar em vacinação, acho que agora a gente pode passar já a palavra para o nosso analista político Weber, que teve essa semana bastante coisa aconteceu na política, CPI da Covid, enfim, vamos passar a bola para quem entende para trazer o resumo aí do que aconteceu no mundo da política. Vamos lá.
Inclusive, já pelo segundo ano seguido que maio registra o Ibovespa no positivo. Aí, ano passado Verdade. também fomos relembrados dessa história do sell in May and go away, né? Que é de onde vem o jargão brasileiro aí, mas que ano que vem continue, né? Na verdade, ainda temos segunda-feira, né? Segunda-feira ainda pode derrubar nós, mas acho que não vai conseguir cair 5%, não. Boa. Então, vamos lá. Política essa semana, como sempre, agitada, né? Mas nem tanto, né? Apesar da CPI tá bem em pauta aí, as casas continuam o trabalho normalmente. Então vamos lá. Essa semana uma reunião do Arthur Lira com o Paulo Guedes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles fizeram um acordo aí para tramitação da reforma tributária. Então é algo que vai tá devagarinho, ela vai andando, né? Então eles fizeram uma comunhão dos esforços para aprovar o tema nas duas casas aí. Então eles vão fatiar e vão dividir. A Câmara vai discutir sobre o PIS/COFINS, IPI e tributação sobre renda, né? Então a proposta inicial aí é reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15 para 10 em 2 anos e a taxação de dividendos em 15%, aí chegando a 20 num segundo momento. E o fim do mecanismo do juros sobre capital próprio, além de mudanças na tabela do imposto de renda para pessoa física e ampliação da faixa de isenção e criação de faixa extra superior. Então, alguns dos temas que vão ser discutidos na Câmara aí sobre a nova reforma tributária, e o Senado vai tratar de alterações constitucionais aí. Então, que vai abranger o ICMS e o ISS, e o programa de refinanciamento de dívidas, né? Uma das principais bandeiras aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, feita essa separação aí, vamos começar a discutir exatamente o mérito e o andamento da reforma aí, que é muito importante. A gente sabe que a gente tem um arcabouço fiscal aí muito complicado até mesmo de calcular os nossos impostos. Então, o objetivo dessa reforma é simplificar, né? Provavelmente unir vários impostos aí para que a gente torne a vida principalmente dos empresários aí mais fáceis para que os esforços não sejam para contabilizar imposto, né? Seja para fazer atividade mesmo a que a empresa se dispõe, né? Então, vamos continuar acompanhando essa reforma tributária que está andando, né? O problema é quando as coisas comparadas, mas nem que seja devagarinho, andando é sempre bom, né? Outra reforma administrativa. Essa semana a CCJ da Câmara aprovou a admissibilidade da reforma. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não julga o mérito, né? Então, o texto em si, ela só julga se aquilo é constitucional ou não, se não fere nenhum princípio, nenhuma lei. Então, a CCJ aprovou a admissibilidade dela aí por 39-26. Então, um placar apertado que mostra que para frente a gente vai ter bastante briga aí em cima do texto, né? Então, agora o texto, a reforma vai para uma comissão especial que vai ser criada pelo presidente Arthur Lira. O acordo político aí é para que o colegiado seja presidido pelo deputado Fernando Monteiro e o relatório seja responsabilidade do deputado Arthur Maia. Então, o colegiado, essa comissão especial vai ter de 11 a 40 sessões do plenário para aprovar o parecer aí da Câmara, que depois vai ser submetido à votação na Câmara aí, precisando receber 308 votos dos deputados aí. Depois disso, a proposta vai ao Senado. Então, ao passo que a tributária vai andar meio junto aí, eles vai andar uma parte no Senado, uma parte na Câmara, depois as casas trocam os papéis aí para aprovar isso. A reforma administrativa ela vai seguir primeiro na Câmara, depois vai para o Senado. Então, provavelmente vai demorar um pouquinho mais aí para, né, se tudo andar bem as duas, a administrativa demora um pouquinho mais. Vamos falar sobre a CPI agora. Então, essa semana a gente teve 2 depoimentos, e na terça-feira a secretária Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina aí pela mídia, ela que é uma defensora ferrenha aí do uso do medicamento no tratamento da Covid, né? Ela é médica, então
ela trouxe bastante coisa aí para a CPI, os governistas comemoraram muito o depoimento dela, pois trouxe alguns fatos um pouco diferentes, um pouco mais bem explicado o que aconteceu em Manaus. Ela comentou sobre o caos que estava lá em Manaus, e isso desconversa algumas coisas que vinham acontecendo aí na CPI, que está com uma tendência bem forte de procurar incriminar o nosso presidente Jair Bolsonaro aí por todas as mortes do Covid aí. O intuito, na verdade, da CPI é achar o responsável por esse número de mortes no Brasil ser maior aí do que a maioria dos países, né? Até proporcionalmente, em números gerais também. Então, esse é o objetivo, e vamos ver se no final vai acabar em pizza ou não. Então, a Mayra Pinheiro aí deu um depoimento defendendo o presidente, né? Ela é secretária de uma das pastas do Ministério da Saúde, e ela teve uma atuação lá em Manaus, por isso que ela foi convocada. Já na quarta-feira, a CPI, eles discutiram requerimentos, né? Então, quem que vai ser convocado para frente, e então eles decidiram reconvocar o ministro Queiroga e o ex-ministro Pazuello. Então, vão voltar lá, porque eles encontraram vários erros aí, principalmente do Pazuello, né? Disse muita coisa que depois do depoimento dele, outras pessoas falaram diferente, que não foi bem assim. Então, eles vão convocar de novo o Pazuello e o Queiroga, por ser o ministro da Saúde, né? E convocaram também 9 governadores, que é onde principalmente a base governista aí vai querer bater contra, porque teve muita omissão nos estados, aí, muita desvio de dinheiro do que foi repassado pelo governo federal. E é isso também que quando se fala em federal, o alvo é o Jair Bolsonaro, e quando se fala aí, e os governistas estão querendo jogar esse alvo aí para os estados e municípios que fizeram uma má gestão desse dinheiro, que também com certeza contribuiu para esse desastre aí na pandemia aqui no Brasil, né? Então, os 9 governadores, Wilson Lima, além do Wilson Lima, na verdade, então os 9 vereadores, vamos lá: Amapá, Valdez Góes; Distrito Federal, Ibanez Rocha; Pará, Helder Barbalho; Rondônia, Coronel Marcos Rocha; Roraima, Antônio Denário; Santa Catarina, Carlos Moisés; Tocantins, Mauro Carlesse; e Piauí, Wellington Dias, além do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Então, o critério foram aqueles governadores que já têm algum tipo de investigação por base da Polícia Federal aí por qualquer que seja o motivo ligado à pandemia, né? Eles queriam também chamar o governador que era responsável pelo consórcio Nordeste, que comprou um monte de respiradores e não chegaram, mas a oposição conseguiu barrar isso aí, e eles acabaram não convocando o governador. E na quinta-feira tivemos o depoimento do Dimas Covas, aí, que é o presidente do Instituto Butantan, com palavras bem duras aí ao presidente Bolsonaro. Ele disse que, se não fosse Bolsonaro, o Brasil poderia ter sido o primeiro país no mundo a começar a vacinação, né? Ele falou que as vacinas estavam prontas, e por falta de adesão do governo federal, demorou-se um pouco mais a encaminhar essas doses aí, que o Instituto tinha feito até antes da aprovação. Eles já estavam produzindo, mesmo que não fosse funcionar, para tentar acelerar isso aí. E, segundo o Dimas Covas, aí, o governo demorou muito para aceitar as propostas do Butantan, e isso aconteceu em janeiro. Então, eles podiam ter, segundo ele, né, eles podiam ter se programado melhor e até conseguido entregar muito mais doses aí nesse primeiro semestre que estamos encerrando. Então, mais uma derrota aí para o governo, que vai ter bastante dor de cabeça na CPI. Já em contrapartida a tudo isso, hoje o Bolsonaro entrou no STF com uma ação contra as novas medidas restritivas aí em vários estados, principalmente 3 estados aí. E o STF, eu imagino que eles não vão conceder nada ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro também sabe disso, né? Mas é mais para ele dizer e reafirmar a posição dele, que ele não concorda com nenhum tipo de medida restritiva, né? Então, essa briga ainda vai longe, e vamos acompanhar. Semana que vem, na CPI, teremos aí um embate entre defensores da cloroquina
e aqueles que criticam a cloroquina. Então, não sei se eles querem decidir se a cloroquina é boa ou ruim, ou se querem jogar tudo nas costas do Bolsonaro, porque ele falou da cloroquina, mas semana que vem vai ser só cloroquina no tema da CPI. Para encerrar, ontem o Guedes deu uma entrevista aí bastante importante, aí ele falou, deixou a porta aberta a possibilidade de renovação do auxílio emergencial, que mês que vem encerra essa terceira fase aí, né, que começou esse ano, a depender da situação da pandemia, mas ele disse que pode não ser necessário caso a vacinação em massa progrida, né? Então, existe uma expectativa aí de um novo auxílio emergencial, talvez isso venha num formato de alteração aí do Bolsa Família. Eles querem remodelar todo o Bolsa Família para abranger essas pessoas que estão no auxílio emergencial e não estão cadastradas no Bolsa Família, e fazer aquele já tinha ideia no passado daquele projeto de renda básica, né? Então, aos poucos o governo vai tentando chegar mais perto de uma ideia dessa e unificar todos esses benefícios sociais aí. Falou também que teremos um programa de emprego para mais jovens aí, para incentivar a entrada dos jovens sem experiência no mercado. Então, o recurso para esse programa desse ano já está previsto no orçamento. Ainda não temos o formato exatamente, mas vai ter, e eles já estão procurando fonte para que esse programa aí continue no ano que vem. E sobre economia isso, agora ficamos na expectativa aí que terça-feira a gente vai ter a divulgação do PIB trimestral do Brasil. Aí a expectativa está bem alta aí por parte dos analistas e então a gente pode ter boas notícias aí nesse primeiro dia de junho. É o que esperamos, né? Notícias boas para dar continuidade a esse momento aí de mais otimismo. Foi uma semana que aconteceu bastante coisa, né? E até me surpreende esse assunto das reformas estarem nesse ritmo, né, de avanço, reforma tributária, reforma administrativa. Mesmo com toda a atenção para a CPI, né, eu acho que as casas têm conseguido muito pela promessa do Arthur Lira, né, quando ele foi eleito, que era andar essas reformas. Então, eu acho que em outros momentos aí, se tivesse rolando uma CPI dessa, nada anda praticamente. Então, a gente tem que comemorar aí que as reformas estão andando. A gente sabe que não vai sair do jeito que a gente sabe que é o melhor para o Brasil, mas cada passo que a gente consiga avançar é sempre uma vitória. Você tocou num ponto importante, né? As casas ali do Legislativo, tanto o Senado quanto, né, a Câmara dos Deputados, dá para perceber ali que a presidência dessas duas casas, realmente eles estão em sintonia, né, e querendo realmente tirar do papel todos esses projetos, essas reformas. A gente espera que, de fato, não aconteça nada nesse meio tempo aí que inviabilize nessas conversas que estão sendo muito propositivas, né? E falando do Moisés, Moisés não tem paz, né? Acabou de voltar aí de um período sabático e agora vai lá para Brasília lá enfrentar aquele pessoalzinho lá que gosta de, né, deixar o pessoal com a mão na frente e outra atrás. Vamos ver como é que o nosso governador vai se sair, né? Você falou também do hoje... Inclusive, hoje eu vi que os governadores estão se mobilizando, esses 9 que foram convocados, para entrar no STF com um pedido aí para não precisarem ir, porque, teoricamente, a CPI ela só tem o poder para investigar o poder federal, aí não tem alcance nos estados, então é possível ainda que tenha uma reviravolta nessa decisão dos governadores aí, mas eu acredito que é mais salutar que eles vão e deem as declarações e as explicações aí, até para a gente poder resolver e terminar essa CPI sem que fique nada para trás, né, incomodando a gente até provavelmente ano que vem na eleição. Eu acho importante nessa questão da CPI, muita gente fala, por que estão fazendo CPI, né? Pode ser que tenha havido uma omissão do governo, alguém pode ter errado de fato, né? Só que a gente sabe que no fundo, a gente tem um viés dessa CPI que está muito claro, né? Que foi o que você falou, né? Acho que tem uma intenção aí de enfraquecer o governo, o executivo, né? Para que ele não consiga ter mais força para levar em frente até o fim do seu mandato, né? Que ano que vem a gente tem eleição.
Então, a gente está vendo, inclusive, o Bolsonaro aí enfraquecido nessas pesquisas aí de aprovação, né? Então, enfim, a única coisa que eu tinha certeza quando começou todo esse negócio da pandemia, que ia começar essa distribuição de valores para os estados, é que ia ter muito desvio, né? E, de fato, isso aconteceu, né? E a gente espera que realmente, né, os governadores que, de alguma forma, participaram ou foram coniventes com esse tipo de prática, que realmente eles sejam punidos, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. É bem claro que houve omissão, né, por parte do governo federal, mas eu acho que é um pouquinho complicado falar em dolo, né? Sim. Acho que não teria um dolo envolvido, né? Talvez culpa. A gente sabe que o governo, se atrasou, podia ter comprado mais vacina, ao mesmo passo que do outro lado era um contrato de risco, né? Se a vacina não funcionasse, mas ia ter que pagar da mesma forma. Então é difícil para um governante, né, naquele momento ali, ainda mais, né, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, comprar vacina e tal, é uma dúvida ali e que pode gerar, né? Depois que a obra está pronta, é fácil culpar o engenheiro, né? Mas a hora que o negócio está acontecendo é muito difícil tomar a melhor decisão sempre. Então, é muito fácil para a CPI olhar, você devia ter feito isso. Eu acho que o assunto tem que ser um pouquinho diferente, né? E a CPI a gente já viu que ela começou pelo final, né? Eles elegeram o culpado e estão tentando chegar nele, né? Então, é um pouco disso. Mas vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, então, né? Minha gente, estamos nos encaminhando aí para o final do nosso fechamento semanal e, como sempre, aí, tradição, a gente tem o nosso bolão da Bolsa semanal. Eu não tenho aqui a informação dos palpites da semana anterior. Quem está com isso é o Júlio, então, no próximo fechamento semanal ele pode trazer essa informação. Mas ninguém acertou, já sabemos que ninguém acertou. O que a gente sabe é que ninguém acertou. Pontos ali não deu. Todo mundo errou para baixo, isso é bom, que a gente sempre erre para baixo, né? Para justamente a gente ver o nosso Ibovespa falar sempre num bom ponto. Mas vamos lá, vamos para os palpiteiros aqui, as suas teses, os seus fundamentos. Vamos começar aqui com o Everton. Meu amigo, o que você acha que vai acontecer aí na próxima semana, sexta-feira? Como é que vai ser o fechamento aí do nosso índice de ações no dia 4 de junho? Então, meus amigos, eu sigo bem otimista, até pegando um pouco do gancho aí que vocês estavam falando sobre CPI da Covid. Eu acho que essa novela está bem longe de terminar, mas o que conforta, né, realmente, como o Heber falou ali, como você também falou, Jean, é que as reformas estão passando. Eu me recordo aqui, quando começou as notícias dessa CPI, os clientes ligando e, Everton, agora o Brasil, agora a Bolsa vai cair, porque a gente não pode ter esperança com nada, enfim. É o que se vende aqui no Brasil, é a notícia, né? Os veículos de informação precisavam da notícia para poder colocar esse fogo aí nessa corrida eleitoral do ano que vem. Mas até o Breda, que é um cara que a gente gosta muito, hoje ele fez um post no Instagram falando muito sobre essa questão da notícia, que as pessoas elas não olham o balanço das empresas, não veem resultado de empresa, não veem que o Brasil ele vem, apesar dos problemas, as empresas vêm entregando bons resultados e é isso que importa no final das contas para a Bolsa, né? Então eu sigo muito otimista, como sempre sou otimista. Eu acho que semana que vem eu vou jogar meu palpite aí para 126.500. Eu acho que a gente continua nessa pegada de subida e pode ter mais algum ruído por causa dessa questão da CPI, notícias e tudo mais. Mas eu acho que as declarações, principalmente vindas dos Estados Unidos essa semana e os dados, né, que foram divulgados, foram bem interessantes. Eu acho que a gente segue aí essa subida rumo aos nossos sonhados 150 mil pontos aí no final do ano. Mas tá bem otimista, homem. 150 mil pontos. Caramba. É verdade. Vamos torcer para que isso realmente, de fato, aconteça, né? Chegar no fim do ano, chegar aqui no último Siglocast aí, a gente bater... Olha, se chegar em 145 mil pontos, aí, que é o que
maioria das instituições financeiras especialistas têm falado, já vai ser excelente. Chegar nos 150 mil pontos realmente vai ser realmente muito bom. Isso que você falou também aí, né, Everton, do post do Breda, é verdade, né? O brasileiro, ele acaba olhando esse cenário político, que realmente é uma bagunça, e ele acha que o país está, né, no mesmo patamar que está a nossa política, e muito pelo contrário. Se você for olhar as empresas, né, o trabalho que as nossas empresas estão fazendo aqui, depois de uma pandemia, né, depois não, a gente está numa pandemia ainda, mas a gente tem empresas que são empresas muito conceituadas nos seus setores, né, poderia até dizer que são as melhores do mundo em seus setores. Então, acho que é muito importante o brasileiro, o investidor principalmente, ele separar um pouco essa questão do político e entrar mesmo nos números da empresa para realmente poder tomar essa decisão, né, de que se o país ele está, país não, vamos falar de mercado, né, de economia, se a economia realmente ela está nessa situação da mesma forma como está a nossa economia, né? Mas enfim, meu amigo Weber, o que você me diz aí da próxima semana? Como é que vai fechar o índice no dia 4 de junho? Inclusive, sobre isso aí que vocês estão comentando, eu acho que até os números do próprio desempenho econômico aí do país ano passado, né? A gente ficou na frente de praticamente toda a Europa aí, né? Na frente, caindo o PIB, mas caindo menos que toda a Europa, todo o Japão. Então, a gente deu banho em muita nação desenvolvida aí. Então, eu acho que, apesar dos pesares, nós estamos num caminho bom aí. Então, semana que vem a gente tem PIB trimestral, estou bastante confiante aí, então eu acho que vamos jogar lá para os 127 mil pontos. Eita! O pessoal tá assim, ó. Olha, eu vou ser otimista também, mas nem tanto, tá? Meu palpite vai ser 126.200, tá? Eu acho que a gente vai ter um número bom de PIB trimestral, e semana que vem a gente também tem na sexta-feira o payroll dos Estados Unidos, tá? E vamos torcer para que também esse número lá venha bom, né? Lógico que se esse número vier bom, vai voltar novamente essa apreensão com relação à inflação, né? Mas, de todo modo, é um sinal positivo, né, de que as pessoas estão voltando a recuperar os seus empregos, né, que a economia, a roda está voltando a girar. Então, meu palpite é 126.200 pontos. Então, pessoal aqui bastante otimista, então, no fechamento da próxima semana. Vamos cruzar os dedinhos para que realmente isso se concretize, né? A Ibovespa ultrapasse a marca dos 126 mil pontos, que é o que todo mundo colocou aqui. Passa dos 126 mil pontos. Então, vamos lá. Vamos romper de novo essa massa. Vamos romper de novo, é isso aí. Isso aí, vamos com tudo. Meus amigos, vamos fechar aqui então, mais um Siglocast, mais uma semana aí. Agradecer a presença de vocês, Eber e Everton. Semana que vem a gente está novamente juntos aí, trazendo mais informação para o público que nos assiste no YouTube ou que nos escuta através das plataformas aí de streaming, né? Então, um abraço para vocês, um bom final de semana para todos. Valeu, galera. Bom fim de semana e vamos que vamos. E vamos terminar aqui, né, com o nosso tema. Com o nosso tema aqui, né? Vamos lá. Valeu. Bom fim de semana para vocês. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Valeu, boa pessoal. semana para nós.